Voltei, galera. Vamos lá, artigo 209, tá? Vamos analisando aí os artigos da Constituição, 205 a 214 e 209. Vejam lá. O ensino é livre à iniciativa privada, tendidas as seguintes condições. No Brasil, gente, já houve muito problema com relação a isso, muita discussão. Vamos dizer assim, até os anos... na verdade, até hoje isso ocorre de certa forma, mas até os anos 60, até o início da ditadura militar no Brasil, havia uma disputa muito acirrada entre aqueles que defendiam a educação privada e aqueles que defendiam a educação pública. O movimento dos pioneiros da educação, por exemplo, o movimento liderado por intelectuais escola-novistas, defendia a escola pública, laica e gratuita. Já um outro grupo, mais conservador, inclusive de base religiosa, defendia, por exemplo, também a educação privada e que ela fosse incentivada pelo Estado. Tá? E na Constituição de 88, como que ficou isso? Então, o ensino é livre, tanto a iniciativa privada quanto a pública. No entanto, a privada tem que cuidar de si mesma. Tá? Ela tem que seguir regras públicas, ela não pode se auto-organizar sem seguir as regras, as leis educacionais no Brasil, as normas educacionais da Constituição, das diretrizes, etc. Mas do ponto de vista do financiamento dos recursos, aí ela precisa ser autossustentável. Tá? Então, coloca aqui, ó, o ensino é livre à iniciativa privada, atendido as seguintes condições: cumprimento das normas gerais de educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Tá? Então, ela vai ser devidamente autorizada a partir de apresentação de documentos e tudo mais, e será constantemente avaliada. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. E aí vem questões que são depois organizadas na LDB e nas diretrizes curriculares. Então, esse artigo 210, por exemplo, uma boa parte ele é praticamente especificamente regulamentado pela Resolução 4 de 2010, que são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Tá? Resolução 4 de 2010. Está lá: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Passamos recentemente por uma polêmica aí envolvendo a questão do ensino religioso. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Gente, em regime de colaboração, cuidado, tá? Então não vai organizar cada um de forma isolada. Organizam seus sistemas de ensino, um ajudando o outro, sendo que a União vai ter um papel importante nesse processo. A União complementa e suplementa recursos, por exemplo. A União oferece apoio, a União cria programas em que o Ministério da Educação vai apoiar estados e municípios, oferecer apoio financeiro, técnico, apoio, de repente, apoio estrutural, de recursos pedagógicos, materiais, etc. Tá? Então, lembre-se disso, regime de colaboração. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino pública federais. Cuidado com isso aqui, às vezes as provas falam que a União vai financiar todas as instituições de ensino. Por quê? Porque como os recursos públicos eles vão até um fundo nacional e depois retornam para estados e municípios, dá a impressão que é a União que está financiando o sistema municipal, o sistema estadual, e não é assim que funciona. Então, a União ela organiza um sistema
de redistribuição de recursos para manter uma distribuição que seja igualitária e atenda às necessidades diversas. Mas isso não quer dizer que ela é responsável por esse financiamento. A Constituição diz: a União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, porque daí território fica aos cuidados do governo federal, e financiará as instituições de ensino públicas federais. Por exemplo, vai financiar os institutos federais de educação. Mas se eu tenho uma universidade estadual, aí na tua região, na tua cidade, aí é o Estado que vai cuidar do financiamento dos recursos dessa instituição.